Então, iniciando a nossa gravação, mais uma vez, uma boa noite a todos vocês, nosso segundo estudo sobre a figura do sentinela. Quem não conseguiu imprimir o material não é problema, porque pode tentar imprimir depois, a gente vai projetar o conteúdo na tela para ir lendo, facilitando assim a nossa conversa. Então, vou iniciar aqui o compartilhamento de tela. Como dissemos no nosso encontro passado, nós fizemos um pouco a inversão, né? Começamos no nosso primeiro estudo do meio até o final, vendo a figura do sentinela geral lá no Antigo e Novo Testamento. Nesse nosso segundo encontro, a gente vai se deter analisando aí um texto do profeta Ezequiel no capítulo 3º. Acredito que todos nós estejamos com a Bíblia em mãos, então a gente vai fazer essa leitura agora partilhada, né? Ezequiel 3, do 16 até o 21. Pediria que algum irmão pudesse ler e o restante aí vai acompanhando. Ezequiel 3, do 17 ao 21. Quem encontrou primeiro pode ler e a gente vai acompanhando aqui. Posso começar? Sim, vai lá, Su. É do 16 ao 21, certo? Isso. Ezequiel 3. Passados estes 7 dias, a palavra... Graças a Deus. Eu vou pedir só, ô Naldo, que tu desative aí, Naldo, teu microfone, porque os meninos tá chegando aqui a conversa deles. Valeu. Então, feita a leitura aí da passagem de Ezequiel 3, do 16 ao 21, como dissemos, nesse nosso segundo encontro, a gente vai se deter analisando aí essa passagem. No encontro anterior, a gente viu a figura do sentinela, as expressões onde essa palavra surge no original, onde ela aparece no decorrer da Sagrada Escritura, e as diversas imagens de sentinela ou da palavra que é usada para descrever o sentinela, que também é usada para descrever o guarda da cidade, o vigia do templo, em todas as outras ocasiões que essa palavra sentinela ocorre na Bíblia. Esse foi o nosso primeiro encontro. Nesse segundo, repetindo, vamos nos deter analisando essa passagem de Ezequiel 3, do 16 ao 21. Então, projetar novamente aqui a tela. Eu acho que eu fechei, deixa eu abrir aqui novamente. Estudo do Ministério de Pregação. Está abrindo aqui o PDF. Abriu. E aí vamos projetar aqui para vocês, para facilitar a nossa conversa. Então, vocês veem na tela. Vou descer aqui um pouquinho. Pronto, então análise e comentário de Ezequiel 3. Como uma das palavras de direcionamento da RCC Brasil nesse tempo de presidência do Vinícius Simões é o termo sentinela. Uma das palavras de direcionamento, né, para todos os grupos do Brasil. O presente roteiro de estudo consiste numa análise exegético-teológica desse pedaço aí, chamado perícope, né? Quando a gente fala perícope, a gente está falando ali de um trecho que não necessariamente pode só corresponder a um trecho ali específico de um capítulo. Pode acontecer que tenha uma perícope que inicie em um capítulo e continue em outro capítulo, tá? Mas aí quando a gente fala de perícope, a gente está falando de um recorte do texto ali, de digamos assim, num termo simplório, reduzicionista, bem claro, num pedaço ali do texto que será analisado. Esse pedaço de texto a ser analisado chama-se perícope. Para que todos os pregadores em comunhão com o movimento, tendo base de conteúdo sólido e profundo, exerçam sua missão de guardiões da identidade e da unidade da RCC com eficácia, propagando essa moção. Então veja aí que está um desejo expresso, né, nesse material de estudo nosso, pelo coordenador nacional, Leandro Rabelo, em comunhão a partir daquilo que Deus colocou no coração do Vinícius,
que é o coordenador geral do movimento a nível nacional. E chama para nós a atenção essas duas últimas linhas, né, que cada pregador exerce a sua missão como guardião dessa identidade de sentinela em unidade da RCC. Então a gente às vezes fica preocupado, até triste, quando percebe que alguns pregadores não querem andar nessa unidade de estudo. Mas ao invés de a gente ficar se lamentando por quem não vê, a gente deve se alegrar com vocês que estão aqui para realizarmos o nosso estudo. Em Ezequiel capítulo 3º, o profeta recebe suas primeiras instruções específicas para seu papel como profeta. Essa passagem e sua passagem paralela, existe uma passagem ali como que igual, dessa que nós acabamos de acompanhar, lá no capítulo 33, existe uma paralela, uma ligação entre o capítulo 3º e o capítulo 33. Então, ambas formam suportes literários em torno das profecias de Ezequiel antes do relato da queda. Antes da gente analisar propriamente o texto, eu vou projetar aqui uma tela para vocês. Deixa eu fechar logo essa. E pegar ela aqui na minha tela. Tá escutando bem não, Demi, aí? Não. Tente colocar novamente. Oi. Então, projetar aqui essa tela para vocês, para a gente entender onde se encaixa aí o profeta Ezequiel. Então, olha aí na tela de vocês, a gente tem aqui uma projeção simples também, simplória, do que seria a linha do tempo dos acontecimentos do Antigo Testamento, né? Deixa eu dar uma ampliada aqui para facilitar a visualização de vocês em casa. Então, nós temos ali o início da história do Antigo Testamento, lá com os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, que estariam ali datados por volta do ano 1850 a.C. Quase 2.000 anos antes de Jesus nascer, começa ali a história do povo de Deus com os patriarcas, com Abraão, Isaac e Jacó. É o que nós temos lá no livro do Gênesis, por exemplo, a partir do capítulo 12, né, que é onde tem lá a história de Abraão. Aí você pergunta, e aqueles relatos que nós temos do capítulo 12 do Gênesis para trás, né? Os relatos da Torre de Babel, da Arca de Noé e tudo aquilo mais. Então, veja, aqueles são relatos não tidos como históricos. A história mesmo do povo hebreu, ela inicia com os patriarcas, que é onde você se faz aquela ligação histórica com os povos da antiguidade. Então, a partir do capítulo 12, historicamente, né, para fazer essa comparação do relato bíblico com a história propriamente dita, a ciência histórica, Abraão ele está localizado ali a partir do capítulo 12 de Gênesis, ele está localizado lá na região chamada Mesopotâmia. Então, com os patriarcas, com o relato do capítulo 12 em diante do Gênesis, é que começa o relato propriamente histórico da Bíblia. Todos os anteriores, como dissemos, são relatos literários. E aí existe toda uma outra análise que pode ser feita, né, num estudo posterior, mas é importante a gente entender que o relato histórico da Bíblia, ligado com a ciência histórica, com fundamento histórico, começa ali a partir do capítulo 12 com os patriarcas. Essa história que inicia no ano 1850, Abraão, Isaac e Jacó. Depois nós temos, né, só relembrando aí, Jacó tem 12 filhos, dos quais José é vendido pelos irmãos, e é através de José que o povo de Deus vai pedir ajuda aos egípcios. Lá eles encontram José, que acolhe a sua família. E aí, no segundo intervalo de tempo, a partir do ano 1620, nós temos a presença dos hebreus no Egito, toda aquela história de José, do Egito e tudo mais. E aí vai dizer o livro do Gênesis, que ascende ao trono do Egito, um novo faraó que não conhecia José, começa a maltratar o povo, e é onde vem a terceira fase ali da história. Em 1220, por volta dali, Deus faz suscitar Moisés, que vai tirar o povo do Egito. É o chamado Êxodo. 40 anos no deserto, morre Moisés. Quem é que chega depois de Moisés? Quem lembra? Depois de Moisés, quem é que
fica à frente do povo de Deus? Sueli, Vera, Madalena, quem é? Ângela, Felipe, quem? Josué. Josué, muito bem. Então, é essa quarta fase aqui que nós temos, é a área dos juízes, Josué, Gideão, Sansão, Jefté, toda essa galera ali são juízes dessa quarta fase aqui da linha do tempo, a sociedade dos clãs, dos juízes, né, de 1200 até 1020. Depois dos juízes, vai começar a fase da monarquia. Quem é o primeiro rei do povo de Deus? Quem lembra? Saul. Mas aí Saul não tem aceitação, peca, e aí aquele que vai ser aclamado mesmo como rei, vai ser o primeiro deles, depois de Saul, como Moisés disse, Davi, né? Davi. Então, com Davi, 1220, vai começar ali a monarquia. Então, é preciso entender essas datas que tem aí. Essa monarquia vai durar até 587, mas antes de chegar esse ano de 587, vai haver outros eventos, né, nesse intervalo aí. Outra coisa que vocês devem prestar atenção é que antes de Cristo, olhem a linha do tempo, os anos eles são contados de maneira decrescente, de modo que quando Cristo nasce, o ano deveria, pelo menos em tese, ser zerado, né? Então, depois de Davi, nós temos o filho dele que também será rei. Como era o nome desse famoso rei, filho de Davi? Salomão. Salomão, muito bem, Ivonei. Ele que vai construir o primeiro templo, né? Também vai durar esse primeiro templo até o fim da monarquia. Veja que o estado monarquia começa em 1220 até 587, quando também o templo vai chegar ao fim, o primeiro templo. Nessa data é que o povo vai ser levado prisioneiro para a Babilônia, é o chamado exílio da Babilônia. Então é nessa transição aqui, no final do primeiro templo, para o começo do exílio babilônico, nas vésperas, os meses antes do Jerusalém ser invadida e o povo judeu ser levado preso para a Babilônia, é nesse intervalo de tempo aqui que se encaixa o nosso profeta que estamos estudando, Ezequiel. Então, ele está nessa passagem de tempo aqui advertindo o povo. Olha, o pecado de vocês vai fazer com que vocês caiam prisioneiro na mão de um povo estrangeiro. Deus tirou vocês lá do Egito, vocês não obedeceram, se rebelaram, viraram as costas, vão terminar aí caindo presos dos babilônios. Eles vão invadir a terra de vocês, vão invadir a terra da gente, vão invadir Jerusalém, vão destruir o templo e vão levar vocês presos para a Babilônia, o chamado exílio babilônico. Para entender que Ezequiel, o profeta que estamos estudando, se enquadra aqui nesse tempo, advertindo o povo desse exílio que está para acontecer. O povo passa uma certa quantidade de anos lá, mais ou menos 49 anos, preso na Babilônia, até que os babilônicos são dominados por outro povo, os persas, e aí Ciro, governante, imperador persa, quando domina a Babilônia, ele permite que os hebreus voltem a Jerusalém. É o que a gente vê aqui nesse ano de 515 a 70 depois de Cristo, segundo templo, quando o povo volta para Jerusalém e vai retomar a vida, vai reconstruir o templo. Depois dessa reconstrução, quando o povo já volta, tem o direito de voltar para Jerusalém, e os salmos que contam essa história são belíssimos. Os salmos que contam essa história, né? Lá no livro dos Salmos. Às margens dos rios da Babilônia nos sentávamos chorando. Os nossos opressores exigiam: toque para nós algum canto lá da terra de vocês. Como havemos de cantar os louvores do Senhor numa terra estrangeira? E quando o povo volta também, né? Alegrei quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Agora, Jerusalém, nossos pés já se detêm às tuas portas. Voltávamos chorando também. Tudo isso que alguns salmos que relatam essa belíssima passagem, tanto da prisão, como também do retorno do povo de Deus. Depois desse retorno, vai se destacar aí escritores que também a gente já ouviu o nome deles. Neemias, Esdras. E, por fim, a história do Antigo Testamento, que se começou lá com os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, vai terminar com o relato dos livros do Macabeus, que nós sabemos é aqueles livros, é um dos 7 livros, está, né, aqui na legenda. Depois essa imagem eu posso mandar para vocês, se vocês acharem por bem, mas quem quiser já pode tirar um print aí da tela.
Nós temos aqui o conjunto dos livros da Bíblia, né? Divididos em 4 blocos. E vocês têm aí grifado os livros que faltam na Bíblia protestante. Tobias, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e o livro do profeta Baruque. Então, como dizíamos, sim, a história do povo de Deus começou lá com os patriarcas em 1850, terminou lá com o relato dos Macabeus, onde eles enfrentam os gregos, que chegam para dominar ali aquela região, e muitos são mortos porque não querem abandonar o seu modo de vida, a sua religião, comer carne sacrificada aos ídolos, toda aquela história contada no livro de 1ª e 2ª Macabeus. Então, um pouquinho aí a história, a linha do tempo do Antigo Testamento, para a gente entender onde se encaixa o profeta Ezequiel, que nós vamos cujo texto nós vamos analisar, né? Então, ele está aqui antes do início do exílio babilônico, advertindo o povo dessa tragédia que acontecerá. Importante a gente entender que essa linha do tempo, esses eventos, essa história que a gente acabou de comentar, elas dizem respeito apenas ao reino de Judá. Vejam o mapa aí, né? Você tem o globo atual, onde estaria localizado Israel, aqui a nordeste da África, ao sul da Europa, né? Você tem em destaque onde estaria Israel hoje. E você tem 2 mapas aí no colorido. O primeiro mapa mostra quando o povo chegou à terra de Canaã, que seria hoje Israel e Palestina, né? Quando é que acontece essa chegada? Por volta aqui do ano 1200, com os juízes. A gente sabe que Moisés, que tirou o povo do Egito, não conseguiu chegar à terra. Eles chegam sob a liderança de Josué. Então aí você tem nesse primeiro mapa colorido, quero não, Sandoval, obrigado. Você tem nesse primeiro mapa colorido, quando essas 12 tribos se instalam, cada pedaço de terra que corresponde a uma dessas 12 tribos. Depois, com o passar do tempo, tem a monarquia, já dissemos, Davi, Salomão. Mas depois da morte de Salomão, o que seria um reino? O reino de Israel, sob o governo de Saul, de Davi e de Salomão, os 3 primeiros reis. Esse reino vai dividir em 2, é o que você tem aí no segundo mapa. Então vai ter o reino de Israel, eram 12 tribos, o reino de Israel será formado por 10 dessas 12 tribos. E as 2 outras formarão o reino de Judá. Então vai se dividir o reino do norte com um dos filhos de Salomão, o Jeroboão, e o reino do sul com outro filho de Salomão, que é o Roboão. Então toda essa história que a gente comentou do exílio também diz respeito ao reino do sul, ao reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, e a capital do reino de Israel, o reino do norte, seria a cidade de Samaria. A gente já começa a entender agora, minha gente, aquilo que está lá em João capítulo 4, né, quando Jesus vai pedir água samaritana, que diz que os judeus, ou seja, a galera que morava aqui no Reino do Sul, não se batia, não se dava bem com os samaritanos, ou seja, com a galera do Reino do Norte, do reino chamado de Israel, por conta dessa divisão que ocorreu na história. Teria alguma pergunta, algum comentário até agora? Sim, não, talvez? Não tendo, silêncio me diz que não. Vai lá. Quero pipoca. Depois, quando terminar, nós vamos aí. Procura logo um filme para nós assistir. Fechou, nega tá fazendo uma pipoca. Ok. Então vamos, deixa eu botar aqui a projeção do material do nosso estudo. Fechei aqui a janelinha. Dessa projeção desses mapas, um pouco a história do povo de Deus. E vamos voltar lá ao texto, ao nosso material de estudo. Quem conseguiu imprimir percebeu que a primeira coisa que nós temos ali, depois daquela introdução do Leandro Rabelo, que é o coordenador do Ministério de Pregação, a primeira coisa que nós temos é uma segmentação. Acredito que todo mundo esteja vendo aí na tela, texto e segmentação. O que seria essa segmentação? Seria uma análise sintática do texto. Frases subordinadas, frases principais, né? Mais ou menos isso que diz em língua portuguesa, né? Análise sintática do texto.
que não nos interessa muito, porque essa análise sintática, como o texto está construído em português, isso vai variar muito de tradução para tradução. Vocês sabem que nós temos diversas traduções do texto bíblico, né? Tradução de Jerusalém, da Ave Maria, que é mais usada em nossos grupos de oração, a tradução pastoral, CNBB, a Bíblia de Aparecida e por aí vai. Então, essa análise de segmentação é mais uma análise sintática do texto, né? Frases subordinadas, frases principais e por aí vai. Uma análise mais gramatical do texto na língua portuguesa, que não nos interessa muito porque vai ter algumas variantes, palavras acrescentadas nessa tradução do hebraico para o português, sinônimos que são acrescentados em uma tradução de Bíblia para outra. E aqui nós temos uma tabelinha com alguns paralelismos. Alguns paralelismos. Tem uma casa aí que tem uma meninada conversando. Aí chega, interfere aqui um pouquinho. Essa casa que a meninada está começando, eu pediria para tocar no microfone da tela e cortar o áudio, para que não tenha interferência. Então, nesses paralelismos aí, o que é que nós vamos ter? Ele vai fazer aí a divisão, né? Não a análise como nós pulamos acima, mas a divisão aí do texto, né? Então, a primeira divisão seria uma introdução do texto lá de Ezequiel 3, do 16 ao 21, para quem chegou depois. Primeira divisão seria a introdução do texto. Segunda divisão seria a apresentação da missão do profeta. Terceira divisão seria uma advertência em relação ao ímpio e a responsabilização do profeta, caso ele não anuncie, caso ele não advirta ao ímpio, ao pecador. Essas cores depois a gente vai daqui a pouco dizer o que é. Quarta divisão, ao cumprir sua missão, o profeta já não é mais responsável pelas ações do ímpio. Advertência, quinta divisão, advertência em relação ao justo e responsabilização do profeta caso não cumpra sua missão. Então a gente vê que essa quinta visão, C, mais o acento aqui, que seria o apóstrofo, né? Ele tem a ver com esse C aqui de cima. Ou seja, nesse primeiro C, nessa que é a terceira divisão, enquanto o profeta é responsabilizado por anunciar ou não ao ímpio, nessa outra aqui, C, e a pontuação, que é a quinta divisão, ele é advertido em relação ao justo. Então, esse C daqui tem a ver com o C de cima. Da mesma forma, esse D, que tem o apóstrofo aqui, tem ligação com esse D aqui de cima. No D de cima, o que é que nós temos? Ao cumprir sua missão, o profeta não é mais responsável pela ação do ímpio. No D aqui com o apóstrofo, com o acento, nós temos que ao cumprir sua missão, o profeta já não é mais responsável pela ação do justo. Então, veja que ele aqui, nesse D de baixo, ele fica descompromissado das consequências em relação ao justo, enquanto que no D de cima ele está descompromissado em relação às ações do pecador. O D de cima liga-se com o D de baixo, o C de baixo liga-se com o C de cima. Isso é o que nós chamamos de paralelismo. Um texto que tem a ver com o outro, né? Que tem ligação com o outro. Só resta um minuto para terminar essa nossa primeira reunião. Eu vou encerrar aqui, porque senão a gente perde a gravação e vocês podem retornar pelo mesmo link. Eu fico aguardando vocês. Não respondeu?